Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Becela. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, porém, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos serviços dos seus carros, e como seus cavalheiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Vamos orar. Santo Deus, estamos em Tua presença pela mediação de Jesus Cristo, pois sem Ele jamais poderíamos estar diante de Ti, pois somos pecadores. Reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo também a perfeição da Tua palavra e o poder do Teu Espírito agindo por meio dela para nos purificar e nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, Te pedimos que haja em nós hoje, que saiamos daqui mais parecidos com Cristo, que saiamos daqui com desejo de glorificar o Teu nome, de cumprir a Tua palavra, e que o conhecimento que venhamos a adquirir hoje possa ser colocado em prática, desde hoje até o resto de nossas vidas. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Vocês já pararam para notar o tanto de vezes e com tanta facilidade que nós criamos justificativas para tudo que fazemos? Quando nós queremos alguma coisa, facilmente encontramos uma justificativa para conseguir pôr ela em prática. Quando também não queremos fazer essa coisa ou ter essa coisa, facilmente criamos outra justificativa agora para dizer que nós não devemos ter isso ou não devemos fazer isso. Exemplos mais específicos: vários jovens, vários adolescentes, quando querem namorar alguém que não é cristão, facilmente criam justificativas para dizer:
que aquilo é correto, que vale a pena. Dizem, mas por meio do meu namoro eu vou evangelizá-lo, eu vou ganhá-lo por meio da palavra. Eu preciso ser luz, pastor, eu preciso ser luz diante das pessoas. E que maneira melhor de ser luz do que estar mais próximo dessa pessoa e assim falar da palavra para ela? E assim, tanto as mulheres agem, querendo os namorados não cristãos, e os homens também querendo namoradas não cristãs. Facilmente criam suas justificativas. Outro exemplo claro, onde criamos justificativas, é com relação a empregos. Vários aqui têm empregos e precisam trabalhar, às vezes, em coisas que podem chegar a ser algo pecaminoso. Mas, rapidamente, criamos justificativas para isso também. Falamos, mas não tem o que fazer. Todo trabalho leva você a acabar pecando ou se desviar da palavra. Então a gente tem que viver desse jeito, pastor. Como é que eu faço? Vou passar fome? Vou ficar sem comer? Como é que vai ser? O que vai ser da vida dos meus filhos? Vou precisar mentir no trabalho. É o jeito, é o trabalho que eu tenho. Então, rapidamente as justificativas surgem. E também, quando não queremos mais fazer algo, quando queremos deixar de fazer alguma coisa, também criamos justificativas. Um exemplo bem claro disso é a dieta. Quando a gente tenta entrar em dieta, facilmente a gente descobre alguma maneira de justificar uma saidinha, seja num dia, seja no outro. Ou aqui ninguém já falou aquela velha história. Na segunda eu começo. Começa na segunda, que é o dia mundial de começar a dieta, e termina na terça, que é o dia mundial de acabar com a dieta também. Outra coisa também, além da dieta que nós deixamos de fazer muitas vezes e criamos justificativas para isso, são os estudos. Os jovens e os adolescentes também são um grupo que mais praticam isso. Sempre tem uma maneira de procrastinar, tem uma maneira de dizer, não, mas eu preciso ajudar as pessoas, vou parar aqui, vou falar do evangelho para o meu irmão ali, daqui umas 3 horas eu volto e vejo se eu consigo ter um tempinho para estudar. Não, mas eu tenho que ajudar a minha mãe. Não, mas aquele seriado que eu gosto só passa agora, se eu não assistir agora eu não consigo. Enfim. Como fica bastante claro por meio desses exemplos e por meio de toda a nossa vida, justificativas são algo que nós criamos facilmente. Porém, a questão verdadeira é a seguinte: nem toda justificativa que damos é correta. Nem tudo aquilo para que encontramos uma justificativa é correto. E no próprio texto que lemos, nós vemos que o povo de Israel tem suas justificativas para pedir um rei. E vamos então olhar o texto com mais calma para entender o que está acontecendo aqui. Após a vitória de Israel sobre os filisteus, que é narrada no capítulo 7, como nós vimos aqui alguns sermões atrás, os filisteus não sobem mais para guerrear contra Israel. Eles não vão mais à terra de Israel. Desde o dia que Samuel, liderando o povo, em arrependimento do povo, trouxe vitória ao povo. Desde esse dia, então, os israelitas não estão tendo problemas com os filisteus. Observem agora os versículos 13 e até o 17 do capítulo 7. Olhem só o que é que eles dizem. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou o altar ao Senhor. Como podemos notar, olhando para esse texto e para o texto que nós estamos, nós vemos que passaram-se anos, desde a narrativa do capítulo 7 até a narrativa do nosso texto aqui do capítulo 8. E nesses anos, Samuel julgou ao povo de Israel. A palavra julgar é a mesma palavra para governar. Então, Samuel governava o povo de Israel. Mas, conforme nós vamos ver, a situação agora está prestes a mudar. Observem os versículos iniciais do nosso capítulo, do capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Então, agora, Samuel já está velho.
por causa dos anos que se passaram entre essas duas narrativas. E agora ele colocou os seus filhos para julgarem o povo em Beceba, que é um local distante do local onde ele julgava, aquelas cidades que nós encontramos no capítulo 7, no versículo 16, Betel, Gilgal, Mispa. Então, os três estavam governando o povo agora. Samuel na sua região, que era ali no centro de Israel, mais especificamente, e os seus filhos, mais numa região afastada. Porém, devido ao que é dito no versículo 3, devido à corrupção dos filhos de Israel, dos filhos de Samuel, agora o povo está clamando por uma mudança. Agora o povo está clamando por um rei. E essa narrativa, então, vai marcar um ponto-chave na história de Israel. Pois, como nós vimos até agora, essa mudança ela é algo muito grande. Israel já teve vários e vários líderes como Samuel. Porém, nenhum deles era rei do povo. O rei do povo, conforme nós vimos em outras passagens da Bíblia, desde lá de Êxodo 15, a expressão é: Deus é o rei. Deus reina sobre Israel. As pessoas que ele levanta apenas administram o reino sob as ordens dele, mas Deus é o verdadeiro rei. E agora vamos então para o versículo 4. No versículo 4 está escrito: Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Observem bem a palavra todo. Todos os anciãos de Israel vieram a Ramá para falar com Samuel. Então os anciãos, que eram os representantes do povo, os representantes tribais, vieram conversar com Samuel, sendo então guiando assim a conversa entre toda a nação. Mas foram todos eles. O texto quer deixar isso claro, o texto dá ênfase nisso. Então, você nota aí o quão grande devia estar sendo o desprezo do povo pelo governo dos filhos de Samuel. Ao ponto de que eles precisam, então, tomar uma decisão de se juntarem, chamarem os líderes da nação e dizerem: vão a Samuel e peçam a ele para que ele coloque agora um rei sobre nós. Porém, a gente tem que pensar em mais algumas coisas. Samuel está velho? Sim, ele está. A gente vai ver isso com o decorrer do texto. Mas Samuel ainda estava julgando a Israel. Então, por que eles queriam um rei agora? Nós vamos trabalhar isso nesse texto. Porém, a gente tem que ver o seguinte: o povo tinha várias justificativas. Porque, como nós falamos aqui, é fácil para todos nós criarmos justificativas para o que queremos, ou para deixarmos de fazer o que não queremos. E o povo tinha suas justificativas. Porém, nem tudo aquilo para que achamos justificativa é correto. Esse é um ensino que está muito presente no texto. Lembrem-se dessa ideia. Essa é a ideia principal do texto. Nem tudo aquilo para que nós encontramos uma justificativa é correto. E quando é que nós vemos isso? Quando é que nós vemos algo que nós encontramos uma justificativa não sendo algo correto? A primeira vez que o texto vai nos ensinar isso, vai nos mostrar isso, é nos versículos 5 e 20, nos mostrando primeiramente que as coisas para as quais nós encontramos justificativas são erradas sempre que são feitas pelos motivos errados. Vamos ler os versículos 5 e 20. Versículo 5. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que, observem aí o objetivo, a motivação, para que nos governe como tem todas as nações. E olhem agora no versículo 20. O versículo 20 diz assim: para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então, qual era a motivação do povo de Israel ao pedir um rei e ao trazer todas aquelas suas justificativas? A motivação deles era errada. A motivação deles era buscar ser cada vez mais parecido com as outras nações.
Porém, quando nós olhamos para o ensino bíblico, nós vemos claramente que o que Deus quer de nós, do seu povo, é o oposto disso. O que Deus quer de nós é que nós sejamos diferentes das outras nações, que nós sejamos luz nas outras nações. Não somos nós que temos que nos parecer com as outras nações. As outras nações deveriam ver o nosso exemplo por meio do agir de Deus na nossa vida e então quererem se parecer com nós. Mas aqui é o inverso que está acontecendo. Israel quer se parecer mais e mais com as outras nações. Isso tudo, na verdade, já tinha sido predito por Deus desde Moisés. Por meio de Moisés, Deus havia dito ao povo que eles precisavam, ao entrar na terra prometida, ao entrar em Canaã, destruir todos os povos inimigos. Porque se não fizessem isso, facilmente eles seriam corrompidos pelas nações ao seu redor. Eles iriam adotar os seus hábitos, adotar os seus deuses, e então deixar de ser uma nação guardada na aliança de Deus e passar a ser uma nação como todas as outras, cheias de pecado e corrompidas em seus pecados e em seus erros. Observem agora os versículos 6 e 7. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E o versículo 8. Segundo as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Como nós estamos observando, o texto está nos mostrando que não somente a nação de Israel queria ser parecida com as outras, mas ela já estava sendo. Porque, repetidas vezes em sua história, ela abandonou ao Deus verdadeiro para seguir aos deuses falsos de outras nações. Mas esse não é o ensino bíblico. E é por isso que todas as justificativas do povo de Israel estavam erradas. Porque elas estavam sendo dadas pelo motivo errado. O que eles queriam em si não era o problema, mas o problema eram os motivos apresentados por eles para que eles pedissem um rei. O motivo que eles dizem é que eles querem ser como as outras nações. E nós, o povo de Deus, não devemos ser como as outras nações. Mas em que outro momento, em que outro ponto do texto é ensinado que nós não devemos simplesmente achar que as justificativas fazem de tudo correto? Que não é porque encontramos uma justificativa que o que estamos fazendo é correto. O segundo ponto em que isso acontece é quando nós encontramos justificativa para fazer algo, mas esse algo é uma rejeição contra o Senhor. Vamos então reler agora os versículos 6 e 7. 6, 7 e 8. E diz assim, como acabamos de ver, porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, e assim também o faz a ti. Olha só, Deus está dizendo para Samuel que o problema não é o povo ter rejeitado a ele. No versículo final, na parte final do versículo 8, é dito que Samuel também foi rejeitado. Olha o que está escrito. Assim também o faz a ti. Então Deus reconhece sim que Samuel estava sendo rejeitado pelo povo. Afinal, ele era o líder da nação ainda naquele momento e os seus filhos governavam sobre a nação sendo constituídos por ele. Então, era como se Samuel estivesse governando a nação em vários locais. Então Samuel estava sim sendo rejeitado pelo povo. Mas este não era o verdadeiro problema. O problema é que ao rejeitar o líder estabelecido por Deus, eles estavam rejeitando ao próprio Deus. Ao rejeitar Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Deus de Samuel. A monarquia em si não é o problema. Na verdade, como vamos olhar agora, Deus já havia predito a monarquia. Vamos então para Deuteronômio, capítulo 17.
Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Diz assim a palavra: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então, notem bem que Deus já havia predito que estabeleceria um rei sobre Israel. O problema não era a monarquia em si, mas o problema é no porquê o povo queria uma monarquia. E apesar de dar suas justificativas, o que vamos analisar com mais cuidado agora, nós precisaremos depois ver qual é a verdadeira razão de o povo estar pedindo um rei para Samuel. Então, olhemos agora o versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 8. E o versículo 20 é melhor para entendermos melhor o contexto, versículo 19 e 20. Diz assim: Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Aqui nós vamos encontrar a razão verdadeira de por que o povo queria um rei. A razão verdadeira deles não era que Samuel estava velho. Porque sim, Samuel estava velho. Samuel mesmo, ao ungir a Saul, estabelecer a Saul como rei de Israel, ele diz: eu estou velho. Porém, ele ainda estava em condições de reinar o povo. Tanto que, mesmo Saul sendo o primeiro rei de Israel, Samuel ainda foi reconhecido como a autoridade sobre Israel naquela época, na época do reinado de Saul. Tanto que, como nós vimos no sermão passado, Deus tinha dado a Samuel autoridade para rejeitar Saul pelos seus erros no governo, pelos seus erros como rei. Então Samuel ainda era autoridade e passou mais anos sendo autoridade sobre Israel. O problema não era ele estar velho. Mas então, e a corrupção dos filhos de Samuel? Realmente, os filhos de Samuel haviam se corrompido, conforme o versículo 3 do nosso capítulo, que diz: Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Os filhos dele, claramente, estavam corrompidos, estavam agindo não diante do julgamento que deviam ter, mas diante de um julgamento falso, errado, comprado. A palavra direito aqui, no final do versículo 3, é a palavra julgamento. Então, quando nós olhamos para esse versículo, está dizendo que os filhos de Samuel perverteram o julgamento, o juízo. Eles realmente estavam corruptos. Porém, nós ainda lembramos mais uma vez que quem era a verdadeira autoridade em Israel ainda era Samuel. Eles poderiam muito bem chegar e dizer: seus filhos estão corrompendo a justiça, afasta eles da frente da nossa liderança e só tu reine sobre nós, governe sobre nós, melhor dizendo. Mas não é isso que eles fazem. Por quê? Porque, como nós acabamos de ler no versículo 20, o que eles queriam, a verdadeira razão de por que eles queriam um rei, é porque eles queriam uma segurança nacional. Eles queriam poder confiar que alguém estabeleceria exércitos fixos em Israel, governaria a nação como um todo. E nessa pessoa, eles poderiam confiar. Olhem bem, um rei, por definição, é aquele que tem os seus filhos entrando no poder após a sua morte. O governo passa de geração em geração numa monarquia. Então o problema não eram os filhos de Samuel, o problema também não era a idade de Samuel, o problema não era a forma de governo. O problema é que eles queriam algo para confiar, e o problema é que esse algo para confiar não era Deus. Era um homem falho. Era isso que eles queriam. Eles queriam ter o que as outras nações tinham, um homem que os dirigia
diante dos seus deuses. Mas as nações não confiavam no final das contas nos seus deuses, e sim nesses homens. E eles queriam fazer o mesmo. Agora, talvez, trocando o foco deles da Arca da Aliança para o homem. Como nós vimos algumas pregações atrás também, nós vimos que a Arca da Aliança foi colocada em meio a uma das batalhas contra os filisteus como um objeto supersticioso no qual eles esperavam encontrar a sua confiança para vencer a batalha. Mas ela se provou insuficiente para isso. E agora eles querem trocar o seu amuleto, a sua superstição, para um homem. O problema aqui é que eles estão rejeitando a Deus, rejeitando aquele em quem eles deveriam confiar, aquele que é o verdadeiro Senhor dos exércitos, que é o Rei dos reis, aquele que não simplesmente dirige o povo, permitindo que o povo vença uma batalha ou outra, mas aquele que decide o resultado de toda batalha, de toda guerra, porque ele decreta e as coisas acontecem conforme a sua vontade. Israel queria confiar em um homem que trouxesse para eles riqueza, exércitos, muralhas, porém, eles deveriam confiar naquele que derrubou muralhas simplesmente com tocar de trombetas, naquele que acabou com carros de guerra, simplesmente fazendo com que todos eles ficassem inutilizados, presos no meio de uma tempestade, naquele que destruiu um exército, afogando todo ele no mar, naquele que é o dono de todas as riquezas e que nos dá o que nós temos. Era nesse que Israel deveria confiar. E ao não confiar nele, eles estavam rejeitando ao seu verdadeiro rei. O problema não era a monarquia em si. Deus iria dar um rei ao povo. Porém, conforme nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 17, ele não queria de jeito nenhum que o povo se acomodasse e confiasse na habilidade do rei ou em coisas que o rei possuísse. Ele queria que o povo continuasse confiando no Deus do rei. Observem o versículo 16. Ouçam aqui. Versículo 16 de Deuteronômio 17. Porém, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Então, como acabamos de dizer e ressaltamos aqui ao ler a palavra de Deus, o próprio Senhor não queria que o povo confiasse em alianças feitas por casamento, em riqueza para comprar material de guerra, em acúmulo de carros de guerra, de guerreiros, e sim naquele que governa tudo, naquele que é a fonte de tudo que existe, o Criador de tudo. E por isso que não importavam as justificativas do povo. Quando nós criamos justificativa, mas as nossas ações são uma rejeição ao Senhor, aquela justificativa não está correta, a nossa ação não está correta. E por fim, quando é o outro momento, o último ponto que o texto nos mostra que não são as justificativas que vão fazer algo correto. Muitas vezes vamos criar justificativas, mas mesmo assim ainda estaremos agindo incorretamente. A resposta do texto para isso é quando nós justificamos algo que, na verdade, não deveríamos justificar porque Deus está nos advertindo. Resumidamente, é quando nós buscamos insistir contra as advertências do Senhor. As nossas justificativas não serão corretas quando buscamos insistir contra as advertências do Senhor. E em que momento Israel faz isso? Em todo o texto. Mas nós vemos isso mais claramente a partir do versículo 9 até o versículo 22. Observem o versículo 9. Deus falando: agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavalheiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50,
outros para lavrarem o seu campo e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará os vossos rebanhos e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Há coisas muito importantes para notarmos nesse pequeno parágrafo do texto. Algumas delas: várias vezes é repetido a palavra ele tomará, a frase, mas principalmente a expressão tomará. Essa expressão se repete 5 vezes no texto e mostrando de maneira bem enfática que o rei que o povo estava pedindo iria tomar deles muito mais do que iria dar a eles. Deus estava mostrando por meio do seu servo, por meio de Samuel, que o pedido que o povo estava fazendo lhes custaria caro. Pedir a um rei lhes custaria caro, porque o rei teria direito, e esses direitos eram verdadeiros, eram reais, eram direitos comuns aos reis da época. Esses direitos iriam exigir bastante do povo de Israel. Principalmente quando nós vemos que é dito que eles vos seriam por seus servos, conforme está escrito no versículo 17. Dizimará os vossos rebanhos e vós lhes sereis por servos. A palavra para servos aqui é a mesma palavra para escravos. Então, o que Samuel estava dizendo o que Deus estava dizendo por meio de Samuel, é que o povo de Israel seria escravo do rei, porque o rei que eles estavam pedindo lhes custaria caro. Eles não estavam, porém, escutando as advertências de Deus. Eles enfaticamente dizem não. Eles não querem saber. Eles querem um rei. E é interessante que não simplesmente eles recusam-se a ouvir a advertência de Deus, mas eles apresentam uma versão mais romântica do que eles esperariam que o seu rei fizesse, conforme está presente no versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. A ideia deles é que o rei iria fazer isso. As outras coisas que o rei ia fazer, talvez ele fizesse, talvez não, mas isso aqui ele iria fazer, porque era o rei que mudaria tudo. Era do rei que eles precisavam para mudar toda a sua situação e para ficar em paz. Era o rei que iria acabar com o pecado deles. Porém, Deus está dizendo: não, não, não. Não é do rei humano que vocês precisam. Não é de mais um pecador liderando outros que vocês precisam. Vocês precisam continuar confiando naquele que é santo, puro, perfeito, e naquele que pode purificar a qualquer um de seus pecados, naquele que decide quem vence, naquele em quem vocês, tendo confiado há pouco tempo, há poucos anos, conforme narrado no capítulo 7, viram o poder e viram a vitória que lhes foi dada. Esse pedido de um rei surpreendeu Samuel, porque Samuel, há poucos anos atrás, tinha mostrado ao povo que se ele se arrependesse dos seus pecados e confiasse em Deus, a vitória seria certa, porque Deus é quem dá a vitória. Mas o povo não quer escutar a advertência do Senhor. É interessante como nós, como criaturas falhas, ignorantes, finitas, temos a soberba de querer pensar que nós temos ideias melhores do que a de Deus, que é todo perfeito, que tem todo conhecimento, que é todo sábio. Mas infelizmente isso é muito mais comum do que parece.
facilmente nós achamos que estamos mais certos do que Deus, que somos mais justos do que Deus. E o povo de Israel achava que sabia que o melhor para eles era o que eles queriam e não o que Deus estava dizendo para eles que era o melhor. Eles estavam assim, insistindo, mesmo diante das advertências de Deus. Então, esse texto nos ensina que não é por causa da justificativa que o que fazemos é correto. Não é porque arranjamos justificativa para algo que o que fazemos é correto. Porque essas coisas podem ser erradas sempre que elas são feitas pelos motivos errados, elas são feitas rejeitando a Deus e elas são feitas em insistência contra as advertências de Deus diante do seu povo. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como nós podemos aprender com esse texto para então glorificar a Deus ao invés de errar apresentando justificativas falsas, falhas e que só querem acobertar os nossos pecados? São algumas as lições que podemos tirar. Primeiro, vamos olhar para o início do capítulo. O capítulo começa dizendo que os filhos de Samuel haviam se corrompido. Isso é algo interessante. Samuel conheceu bem a Eli e a seus filhos. Nós vimos aqui, sendo pregado, a vida, a história dos filhos de Eli e da sua própria vida. E vimos como eles eram corrompidos e como seu pai falhou de alguma forma em corrigi-los. A Bíblia não deixa de forma clara alguma informação para nós para nos dizer se os filhos de Israel eram corrompidos porque ele, tendo se dedicado bastante ao povo, não conseguiu se dedicar aos seus filhos, ou se mesmo tendo se dedicado, os seus filhos caíram em pecado, se desviando de seus caminhos. Mas o que a Bíblia deixa claro para nós é que aqui, por meio de mais uma história, nem sempre ter um pai piedoso faz com que o filho seja piedoso, porque o resultado das nossas ações pertence a Deus. Porém, isso também nos deixa de forma clara uma outra lição, que nós não devemos usar isso de justificativa, não devemos usar isso como desculpa para não tentarmos educar os nossos filhos. Nós temos que fazer o nosso melhor e devemos educar aos nossos filhos porque isso é uma ordem divina, é uma ordem do próprio Deus. Ele manda que inculquemos a palavra nos nossos filhos, que ensinemos a eles por meio do exemplo e que assim glorifiquemos ao nome dele. Então, nós devemos fazer todo o possível, tudo que está ao nosso alcance para educar os nossos filhos nos caminhos de Deus, mas deixando o resultado de tudo isso nas mãos daquele que converte, nas mãos daquele que dá o dom da fé, o dom do arrependimento, que purifica e que santifica. Mais do que isso, além dessa aplicação, nós podemos pegar outra, de maneira mais direta, em relação à ideia principal desse texto. E essa aplicação é a respeito das justificativas. Nós devemos ter muito cuidado com as justificativas que fazemos. Não é porque encontramos uma justificativa para algo que aquela coisa é correta. Devemos analisar melhor que justificativas estamos dando. Será que estamos justificando os nossos pecados? Será que estamos apresentando justificativas para esconder os nossos erros? Devemos nos policiar diante disso e não apresentar justificativas para esconder os nossos erros. O que a Bíblia nos manda fazer não é isso. Não é justificai-vos e buscai a Deus. É arrependei-vos e buscai ao Senhor. Então, que quando viermos a falhar, nos arrependamos e busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor, pedindo a Ele, humildemente, que nos perdoe e nos transforme. Outra coisa que aprendemos com esse texto é que devemos analisar os motivos pelos quais fazemos as coisas. Não é simplesmente fazer a coisa e pronto, isso já resolve. Não é simplesmente ajudar alguém. Não é simplesmente dar dinheiro a quem precisa. Não é simplesmente ir lá e ler a Bíblia e orar. Mas é fazer essas coisas pelos motivos corretos. Nós podemos facilmente ajudar as pessoas querendo, em troca disso, sermos reconhecidos. Podemos facilmente ajudar as pessoas querendo, em troca disso, glória para nós. Podemos facilmente ler a Bíblia e orar para que as pessoas nos reconheçam como pessoas piedosas, como pessoas profundamente servas de Deus. Mas essas motivações estão erradas. Então a nossa ação não está certa como deveria ser. Porém, sempre contrabalanceando a questão,
Nós não devemos usar disso também como uma desculpa para deixarmos de fazer o que é certo. Mesmo que reconheçamos que os nossos motivos são errados, ainda devemos fazer o que é certo. Não é assim, nós estamos andando na rua e aí vemos uma pessoa andando e quase indo para a frente dos carros que estão vindo rapidamente. E aí pensamos, poxa, mas eu só vou querer ajudar ela para que ela me dê os parabéns depois. Então eu não vou ajudar não. Aí a pessoa vai e bate no carro. Não é assim. Não é esse o ensino. O ensino é reconhecer o que você está fazendo pela motivação errada, se autoanalise, peça perdão a Deus e peça a Ele ajuda para moldar a motivação do seu coração. Mas ainda assim, faça o que é certo. E de maneira bem específica, aqui para todos nós, porque é muito comum de errarmos nesse ponto, leiamos a Bíblia e oremos, mesmo que não tenhamos tanta vontade de fazer isso como deveríamos. Se reconhecemos que não estamos com tanta vontade de fazer como deveríamos, se reconhecemos que não amamos tanto ler a Bíblia e orar, se dedicar ao Senhor como deveríamos, que oremos mais ainda, pedindo perdão a Deus e pedindo a Ele amor para ler a Bíblia, amor para orar, amor para servi-lo. Mas mesmo assim, mesmo enquanto esse amor não vem de maneira mais nítida, continuemos fazendo o que é certo. Continuemos orando, continuemos lendo a Bíblia e continuemos servindo ao Senhor. Outra lição que o texto nos dá é que nós devemos tomar muito cuidado para que as nossas ações não sejam uma rejeição ao Senhor. Facilmente rejeitamos ao Senhor. Rejeitamos ao Senhor quando o substituímos por ídolos do nosso coração. Quando colocamos trabalho, faculdade, relacionamentos, família, filhos e dentre muitas outras coisas como mais importante do que o Senhor. Quando priorizamos outras coisas no lugar daquele que deve ser o primeiro na nossa vida, nós estamos rejeitando a Ele. Então, que em atitude de autoanálise e em oração, busquemos do Senhor uma sondagem para que então, reconhecendo os nossos erros, lutemos para melhorar, para não cair mais nesses erros e glorificar ao Senhor. E por fim, a última lição que tiramos desse texto é que, quando nós olhamos para fazer as coisas e vemos que estamos sendo advertidos pelos servos de Deus ou pela palavra de Deus de que não devemos fazer aquilo, não devemos insistir nesse pecado, não devemos insistir em ir contra as advertências de pessoas que estão nos trazendo aquilo que Deus diz. Devemos parar, nos voltar, nos converter do nosso mau caminho e buscar ao Senhor. Mas agora, trazendo aquilo que é o mais importante de toda a pregação, de todos os textos bíblicos, nós vamos olhar para como esse texto aponta para Cristo. E nós vemos claramente que esse texto aponta para Cristo como aquele rei que o povo deveria pedir. Porque, como foi dito, o problema não era a monarquia. O problema não era ter um rei. O povo precisava de um rei humano para mediar a aliança. Porém, esse rei deveria ser perfeito, como perfeito é o Senhor. E o único que pode e está nesse lugar é o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Só Ele é santo e perfeito, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Porque Ele é plenamente Deus, mas Ele também é plenamente homem. E esse texto nos mostra que o povo deveria estar clamando não era por menos Deus e mais homem, mas sim por mais de Deus na figura daquele que é 100% Deus e 100% homem. Irmãos, reflitam nessa palavra, reflitamos juntos nela, porque ela é a palavra do Senhor e ela nos constrange, ela nos mostra os nossos erros, ela nos mostra que precisamos mudar. E que se vocês reconheceram esses erros, que se estamos reconhecendo os nossos erros, que oremos ao Senhor. E oremos agora, então. Senhor, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que te rejeitamos, que criamos justificativas para os nossos erros, que insistimos contra as tuas advertências, que nós criamos motivos falsos para o que queremos fazer, motivos errados, que nós não te buscamos como deveríamos buscar, que nós não confiamos em ti como deveríamos confiar, mas reconhecendo esses erros, pela graça do Senhor que nos faz reconhecê-los, nós te pedimos perdão. E sabemos que o perdão é um dom teu, assim como o arrependimento, assim como a fé. E sabendo que é um dom teu, sabendo que pertence a ti, dar ou não, nós confiamos no Senhor, e confiando no Senhor, sabemos que o Senhor fará tudo para que tudo coopere para o bem dos que te amam, e cremos que amamos ao Senhor. É em nome de Jesus que te oramos. Amém.